o link da descrição para você não perder nada, tá? Então, vamos falar desse tal terapeuta que tem medo de aparecer e que é tão comum hoje em dia. Bom, nós sabemos que é muito importante hoje em dia você conseguir divulgar o seu trabalho através das redes sociais. Só que tem muitos profissionais que ficam travados, que não conseguem fazer essa divulgação, não consegue aparecer em vídeo, não consegue aparecer em stories, e por mais que ele precise disso para trabalhar, para conseguir seus clientes, tem alguma coisa que trava esse terapeuta. Bom, uma das características que esse terapeuta pode ter é de ser muito crítico com ele mesmo. Então, pode ser que ele tenha já tentado gravar um vídeo, gravar um stories, e aí ele vai lá e assiste esse vídeo, esse stories, e ele começa a apontar um monte de defeito. Então, é a voz, é o jeito que fala, é a aparência, é um cabelo que está fora do lugar, e ele está sempre se criticando. Por outro lado, esse terapeuta pode ter uma dificuldade enorme de aceitar elogios, de ver a parte positiva. E as críticas, aquilo que é negativo, abala demais esse terapeuta. Então, ele vai sempre em busca da perfeição, e como ele não consegue atingir essa perfeição, porque no início não tem como você ter essa perfeição, você não tem prática. Então, no início, você vai sim encontrar muitos defeitos, mas como para esse terapeuta isso é insuportável, ele prefere não fazer, ele desiste e trava. Pode ser que esse terapeuta, ele se reprima. Então, toda vez que ele pensa em falar algo, ele também pensa que aquilo está errado, ou que ele pode estar falando de uma forma ruim e que ele não deveria falar daquele jeito. Então, ele vai falar e aí vem um pensamento na cabeça dele que faz com que ele desista de falar. E aí que a pessoa começa a gaguejar, começa a se confundir, começa a ficar nervosa, porque é o mecanismo dela mesma estar reprimindo aquilo que ela poderia expressar. Então, isso também precisa ser trabalhado, tá? É um terapeuta que ainda tem muita dificuldade em se expressar. E por isso também vai ficar sempre se julgando e se criticando. O ponto é que ele nem chega no momento em que ele grava, em que ele aparece. Ele se reprime antes disso, tá? Pode ser que esse terapeuta tenha muito medo de ser rejeitado, muito medo de ser julgado e criticado pelas outras pessoas. Então, antes mesmo de fazer alguma coisa, essa pessoa já fica imaginando: ah, e se alguém tirar sarro de mim? E se as pessoas me julgarem? E se acharem que eu não estou fazendo da forma correta? E isso se torna uma tortura para essa pessoa. E ela, de tanto ficar pensando nisso, desiste de fazer, tá? Então, tem alguns problemas aí que precisam ser vistos que estão na dimensão emocional, tá? A gente vai falar nas 3 aulas ao vivo da jornada sobre 3 dimensões que é preciso que um terapeuta tome consciência e trabalhe nessas 3 dimensões para que ele tenha sucesso no seu trabalho, nos seus atendimentos e consiga prosperar.